Fala, meu querido professor! Estamos aqui novamente no nosso quadro PAEB em Foco. E nesse vídeo eu vou falar para vocês de dois descritores que se encaixam tranquilamente. Descritor 21 e descritor 24. De olho na tela. Bom, descritor 21, o que nos diz? Identificar diferentes representações de um mesmo número racional. E se o aluno pode perguntar para você o que é número racional, professor? Nesse primeiro momento do terceiro ano até o quinto ano, você vai dizer fração, número decimal. Só que aí você vai encaixar uma porcentagem um pouquinho mais para frente. Tá bom? Mas fração e número decimal. E o descritor 24, identificar a fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. Como assim? Vamos ver na prática. Bom, quando você estiver trabalhando aí a primeira ideia de fração, seja do terceiro ano, quarto, ali no quinto ano, tá? Quinto ano já vai estar mais tranquilo, né? Mais maduro, assim a gente espera. E aí é importante que você use algumas palavras-chave. Vamos a elas. Fração é uma parte de um todo. Você chega aqui e mostra essa pizza que tem 8 pedaços. Em pedaços iguais. Primeira palavra-chave, pedaços iguais. E aqui eu reparo que essa pizza ela está por inteira. São 8 fatias e as 8 fatias continuam. Já na segunda imagem, foram retiradas 3 fatias, só ficaram 5. Então, foi retirada uma parte, que é a fração. Você vai deixar bem claro isso para o seu aluno. E aí, nessa primeira imagem, 1/4, porque a imagem foi dividida em 4 partes, mas não vai chegar para o aluno a somente 4 partes, mas 4 partes iguais. Tá bom? E dessas 4 partes iguais, está pintada apenas uma. Então, a fração é 1/4. É sempre bom brincar com o seu aluno, perguntar a parte pintada e a parte não pintada. Isso você vai fazer atividade no livro, atividade de lista de exercício, atividade mais lúdica, né? Aí onde você pode fazer, tem uma ideia legal para vocês, podem fazer matemática junto com língua portuguesa, que é a pizza do saber. Português pode trabalhar receita, né, ou textos, tipos de textos, e matemática já vai trabalhar na parte de fração. É só um exemplo, tá bom? E aí nesse dia leva os meninos aí numa pizzaria, ou então leve para fazer a pizza, só para montar a pizza já pronta, mas só para montar o recheio com os seus alunos ali, vai ser bem legal. E aí eles vão ver a fração de uma forma bem prática, tá bom? Então, é interessante você falar essa palavra-chave, dividida em partes iguais. Frações e seus diferentes significados. Quando o seu aluno já estiver no quarto, já entrando para o quinto ano, ele já vai ter que saber a ideia de dividir, parte de divisão. Então, toda fração, você vai falar para ele que é uma divisão. E quando você divide 3 por 5, o primeiro questionamento é, professor, mas como é que eu vou dividir 3 por 5, professor? Aí você pode dar a ideia do dinheiro, você tem R$3, bora dividir para 5 pessoas, faz ali a prática ali. Vai dar quantos centavos para cada? 60 centavos para cada. Professor, entendi. Então, na hora da prática de usar o algoritmo da divisão, aqui 3 dividido por 5, vai explicar para o seu aluno como é que é todo o procedimento, né? Vai dar 0,6. E 0,6 é a mesma coisa que 0,60. Quando você fez a prática do dinheiro, que eu não percebeu que R$3 dividido para 5 pessoas é 60 centavos para cada, tá bom? Mas sempre incentivar o seu aluno a aprender a dividir para encontrar o decimal e, por consequência, encontrar a porcentagem. 2 dicas para porcentagem rápida. Deslocar a vírgula 2 casas para a direita, você vai falar isso para o seu aluno. E o segundo, vai mostrar para o seu aluno, claro, fazendo atividades no caderno, né, as atividades bem simples, como transformar número decimal em fração e depois em porcentagem. Por exemplo, 0,60, como são 2 casas após a vírgula, vai ser dividido por 100. Se fosse uma casa depois da vírgula, seria dividido por 10. Como aqui ficou mais fácil, 0,60 transformando em fração seria 60/100, ou seja, 60%. Em porcentagem, 60%, né? Tranquilo. Bom, e aí você vai trabalhar com eles esse trio parada dura, né? Eu até botei a imagem aí
dessas super heroínas, né? Que é que elas seriam chamadas de fração, decimal e porcentagem. É o trio parada dura. Fração, decimal e porcentagem, tá bom? Brinca aí com seus alunos para que eles não possam esquecer aí nunca mais. E aí você pode mostrar também, claro, de forma geométrica, né? Observe aqui, eu vou pegar só o exemplo do 1/4. 1/4. A imagem foi dividida em quantas partes iguais? Pergunte para o seu aluno, professor, foi 4 partes. Aí você pergunta, e aí, quantas partes estão pintadas aqui de azul? Professor, só uma. Então a fração é 1/4. Mas, desafio, e aí, como é que seria a porcentagem sem precisar usar a divisão de 1 por 4? E aí o aluno vai pensar, professor, talvez 1 ou 2 ou até mais, dependendo de como é que é a sua turma. 100% dividido por 4 pedaços iguais, dá quanto? E eles vão fazer o cálculo deles ali, tal. 25, professor. Então cada quadradinho desse vale 25%. 25% aqui, 25% aqui, 25% aqui e 25% totalizando 100%. Como só foi pintado 1, então vai dar 25% apenas, tá bom? Mas aí, na hora que ele fizer o cálculo, ele vai perceber que vai dar 0,25, usando o algoritmo da divisão, e deslocando a vírgula duas casas, 25%. E assim, sucessivamente, né? Aqui os outros exemplos que eu coloquei na tela. É importante também falar para o seu aluno que existe porcentagem acima de 100. E uma dica da hora é, dica rápida, quando o aluno dividir uma fração, na verdade, sem precisar dividir, se essa fração for uma fração própria, ou seja, numerador, é menor que o denominador, sempre vai ser uma porcentagem menor que 100, certo? Fração própria. Se a fração for imprópria, que é o caso da letra F, o numerador é maior que o denominador, a porcentagem sempre vai ser maior que 100. Por isso que aqui deu 120%. Quando eu desloco a vírgula aqui duas casas para a direita, vai dar 120%. Mas o aluno já vai começar a entender desde cedo. Uma hora ele vai aprender. Quer dizer que se a fração for imprópria, a porcentagem é sempre maior que 100%. Beleza. Na hora de marcar a opção, ele já vai descartando o que não tem nada a ver. Ou então, na parte do decimal. Se o decimal começar com 0, é menor do que 100%. Se o decimal for maior do que 1, alguma coisa em diante, 2, tanto, por aí vai, a porcentagem é maior do que 100%. Se for 1 inteiro, é 100%. Até mostre para eles, né, que 100 barra 100, 100% dá 1 inteiro. Beleza? Dica rápida, tá bom? Porque o aluno bate o olho, ele já sabe e dá para descartar várias opções numa prova do PAEB. Ok? Joinha? Avançando. Olha esse exemplo prático. Ele te dá uma imagem e você vai ter que representar em forma de fração. E aí você vai chegar para o seu aluno, primeiro veja o total de quadradinhos. Aí ele vai conferir, a pessoa tem 16. Ótimo. Agora confere e veja o que a questão pede. A questão pede que é a parte sombreada de cinza. E aí ele vai conferir a parte de cinza. Tem 3, 4, 5, tem 7, professor. 7 de 16. E aí, bem rápido, a letra C não precisou nem simplificar nem nada. Questão simples que o aluno não pode errar. Questão nível fácil. Easy. Fácil. Outro exemplo interessante é esse. Esse aqui pode confundir a cabeça de alguns alunos. Primeira coisa, pergunta para sua galera aí. E aí, qual a opção correta? Alguns vão dizer, professor, eita, ficou difícil. Todas elas foram divididas em 3 partes, professor. Aí uns vão dizer letra A, outros letra B, outros letra C, D, faz aquela atividade bacana para eles. Até uma dica legal, existe um aplicativo chamado Plickless, tá? Que você pode usar, o aluno não precisa usar celular, só você imprimir os cartões, entra no site, e aí você pode fazer a atividade com eles, bem legal, tá bom? Sem uso de internet nem nada, o nome é Plickless. E aí você vê qual a opção que mais os alunos anotaram. Vamos supor que eles marcaram a maioria a letra C. Parabéns, a maioria acertou, mas a nossa ideia é que todos entendam. E aí você vai perguntar, quem marcou letra A? Deixa eu ver. Por que você marcou letra A, professor? É porque eu vi que foi dividido em 3 partes. E uma foi pintada. Você, sim, e as outras não foram a mesma coisa também? Por que você não escolheu as outras? Professor, eu escolhi uma aleatoriamente. Aí você vai perguntar, e cadê a palavra-chave? A palavra-chave é igual, né? E ele vai observar, professor, realmente é a letra C. 3 partes iguais e pintadas apenas uma. Ok?
Outro exemplo bem interessante. Essa daqui já pode ser uma pegadinha para os alunos. A questão pergunta, e aí, qual dessas imagens é um quarto? Aí eles vão conferir qual que delas tem 4 pedaços iguais. Ih, professor, não tem nenhuma com 4 pedaços iguais. E agora? Ah, mas é um quarto, tá pintado um. Vou na letra A. A de, infelizmente, errou. E aí, professor, e agora? E aí você pode dar 2 dicas para o seu aluno. Primeira dica. Vamos para a resposta correta, que é a letra B. E aí você vai, ó, tem 2 partes iguais. Vamos imaginar que essas 2 partes iguais seja apenas uma. Vamos ver as outras, ó, porque é 2 forma uma, aqui 2 forma uma, essas 2 formam uma e essas 2 formam uma. Opa! Ó, professor, são 4 partes iguais e só está pintado uma. Ah, entendi. Seria um quarto. A ideia. Pega essas 2 partes aqui da letra B como se fosse apenas uma. Tá? E aí a segunda maneira seria já a ideia de frações equivalentes. São 8 pedaços ao todo e está pintado 2. Aí você vai dizer, o seu aluno vai perceber, que 2 oitavos é o dobro de 1 quarto. 2, o numerador é o dobro de 1, e 8 é o dobro de 4. Certo? Você já trabalhou a parte de multiplicação com seu aluno, proporcionalidade e tal, então ele já vai entender melhor aqui nesses dois descritores 21 e 24. Tá bom? Ok, então ficamos por aqui. Gostou das dicas da hora? Tá? Então, curte aí, assiste mais de uma vez, compartilhe, tá? Para que você possa estudar mais e mais. Abraço, fique com Deus e até a próxima. Fui!